Oi pessoal, esse aqui é o 17º vídeo da nossa série e aqui nós vamos falar tudo sobre furações, dimensionamento das peças e posicionamento dos furos. E também vamos deixar a planilha aqui no Saiba Mais, então é só acessar ali e baixar. Eu estou fazendo isso aqui, essa apresentação, porque tem muita gente perguntando a respeito de como é que calcula o material, com dificuldades nesse sentido. Então é para quem não sabe, não é para quem sabe. Quem sabe não precisa. Tá, então vamos para o cálculo das áreas das peças a serem fundidas. Exemplo, nós vamos calcular primeiro uma peça maciça. A mesma peça nós vamos calcular, ela maciça e com furos. Então o cálculo de uma peça maciça é o comprimento vezes a altura vezes a largura, que é igual à metragem cúbica, que é igual ao volume da peça. Então, o nosso comprimento, no caso, vai ser 1 metro, a nossa altura vai ser 50 centímetros e a nossa largura 15 centímetros. Então, 1 metro vezes 50 centímetros vezes 15 vai nos dar 0,075 metros cúbicos, que é essa equação. Então, em 1 metro cúbico, vamos ver quantas peças nós conseguimos. Então, 1 metro dividido por 0,075 é igual a 13,33 peças por metro cúbico de material. Agora vamos calcular a mesma peça com furos de 10 centímetros, com 6 furos de 10 centímetros, padrão dos tijolos, né? Comprimento, então a equação vai ser comprimento vezes a altura vezes a largura, que vai ser igual à metragem cúbica, que é o mesmo volume, menos os 6 furos. Então, 1 metro vezes 50 vezes 15, que é igual a 0,75 metros cúbicos, que é a conta que a gente fez antes. Agora vamos ver a área do círculo. A área do círculo é igual a raio ao quadrado vezes π. Raio é a metade do diâmetro. Nosso diâmetro é 10, então o nosso raio é 5 centímetros. Então aqui nós temos, no caso lá, o tubo de vocês, de um lado ao outro, representa o diâmetro, que é 10. Então nós vamos dividir ele por 2 e vamos ter o raio, que é 5 centímetros. Π é uma constante pela qual multiplicaremos o raio elevado ao quadrado, que tem o valor fixo de 3,14. Então, o valor de π é 3,14. Então, não precisa nem se preocupar com isso. Sabe que sempre que tiver o cálculo do volume de um círculo, de um cilindro, então nós pegamos o raio ao quadrado e multiplicamos por 3,14. Essa é a conta, vezes a altura. Esse é o símbolo de π. Então fica dessa forma, raio ao quadrado vezes π vezes a altura vezes o número de furos, que é igual a 6. Então o nosso raio é 10, 10 dividido por 2 é igual a 5, o nosso raio ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Π é igual a 3,14. Então, vamos logo à conta para calcular de quanto material vai nesses 6 furos. Então, raio ao quadrado vezes π vezes a altura do tubo vezes o número de tubos. Então, 0,05, que são 5 centímetros, vezes 5 centímetros, que vai dar 0,025. Agora, esse aqui elevado ao quadrado dá esse, 0,025. Vezes 3,14 vai nos dar 0,0785. Agora, aqui vezes a altura do nosso tubo, que é 50 centímetros, então 0,5.
Então, 0,00785 vezes 0,5 vai nos dar 0,003925. Agora, vezes o número de tubos, vai nos dar 0,023. Então, esse é o volume de material que nós vamos economizar nesses 6 tubos. Então, o volume dos nossos 6 tubos são de 0,023 metros cúbicos. Nosso bloco tinha dado 0,075. Então, nós diminuímos desse valor o valor dos furos e ficamos com 0,075 menos 0,023. Então, o valor a metragem cúbica do nosso bloco vazado vai ser de 0,052. Então, vamos lá. 0,052, cada peça com 6 furos de 10 centímetros. Então, 1 metro cúbico dividido por 0,052 já nos dá 19,23 peças. Então, peças maciças teremos 13,33 peças e com furos teremos 19,23 peças. Ok? Então, para quem tenha dúvidas, é só voltar nessas contas aqui. Eu acho que está bem esmiuçado. Não se preocupa muito com esses símbolos, com essas coisas, é só saber que é a metade do diâmetro lá, vezes ele mesmo, vezes aquele número 3,14 e vezes a altura. Bom, é só seguir lá. Se eu começar a explicar, eu acho que eu vou acabar estragando tudo. Fechou? É isso aí, rapaziada. Bom, o negócio é o seguinte. Algumas pessoas apresentaram alguma dificuldade com relação a esse cálculo, então eu vou deixar essa tabelinha aqui pronta. Bem fácil de usar, bem simples, é de utilidade até para todo mundo, porque em vez de estar fazendo conta, ela já vai nos dar a metragem cúbica de material, vai nos dar a quantidade em litros, então, minha betoneira é de 120 litros, então vai conseguir processar uma peça. Então, eu já mostro aqui como é que ela vai funcionar. Então, nós vamos usar basicamente esses 5 campos, vamos zerar eles. Então, aqui comprimento, aqui largura e espessura, e aqui altura. E aqui, se tiverem furos, quantos furos? E o diâmetro de cada furo. Ok? Então, nós vamos fazer vamos começar aí por uma peça padrão, aqueles blocos perfurados com 6 furos de 1 metro por 50 por 15. Então, aqui, comprimento 1 metro, a largura é 0,15 e a nossa altura é 0,5. Nós temos número de furos 6 e o diâmetro desses furos é de 10 centímetros, então 0,1. Ok? Então aqui ele já vai nos calcular o raio, vai nos calcular o raio ao quadrado, vai nos calcular a área do círculo, o volume do cilindro, o volume de todos os cilindros juntos e aqui já descontado o volume desses cilindros da peça. Ok? Mas esses dados aqui não têm importância para vocês. Esses dados vão estar aqui. Então, já vai sair tudo aqui, ó. Em uma peça, você vai gastar 0,075 metros cúbicos de material, ou 75 litros de material por peça. Você vai conseguir fazer 13,3 peças por metro cúbico de material.
Aqui, se a peça tiver vazios, como nós temos aqui os vazios, então já vai mudar. Então, em uma peça, você vai gastar 0,051 metros cúbicos de material, que dá 51,45 litros de material. Então, fica mais fácil para calcular, porque já sabe aproximadamente o volume aí. E vai conseguir fazer 19,4 peças por metro cúbico de material. Ok? Vamos calcular uma outra peça, uma peça de 30 por 60 daquelas normais, 30 por 60 por 10. Então, elas não têm furos. Então, vamos tirar os furos daqui. Vamos colocar 0,3, que é o comprimento, aliás, comprimento ou largura, e não vai vogar muito. A nossa largura aqui é que nós temos que cuidar, que é 10, 0,1, e a altura é 0,6. Ok? Então, aqui já vai nos dar as medidas. Em uma peça, você vai gastar 0,018 metros cúbicos de material, ou 18 litros. Você vai conseguir fazer 55 peças por metro cúbico de material. Como essa nossa peça não tem vazios aqui, essa medida vai permanecer igual àquela lá de cima. Então, 18 litros e 18 litros. Se nós colocássemos aqui, vamos dizer, 3 furos de 30, vamos acabar com a peça. 3 furos, aliás, de 10, de 0,1, que é 10. Então, aqui vai nos dar essas medidas, mas isso não nos interessa. E aqui nós gastaríamos em uma peça 0,387 litros de material. E conseguiríamos fazer 258 peças. Mas vamos levar em consideração aqui que a peça tem 30. Nós colocamos 3 tubos de 10, um do lado do outro. Então não sobrou nada da peça. Então por isso que vai dar esse volume todo de peças. É só um exemplo. Então vamos tirar esses furos daqui, que a gente já volta à realidade. Agora vamos calcular aquele tijolo, aquele bloco que nós fizemos lá no vídeo. Então, aquele bloco ele tem 3 metros. Aqui, largura e espessura, ele tem 0,07, ele tem 7 centímetros. Então, vamos entender aqui para não dar erro. Então, até 10 centímetros, nós colocamos 0,1. Então, como é menos de 10 centímetros, então nós vamos ter... ganha um zero a mais, então é 0,07. Então, essa é a dimensão que nós temos que colocar lá. Se nós colocarmos 0,7, seriam 70 centímetros. Então, 0,7 está errado. É 0,07. Então, 0,07, que é a nossa largura, 7 centímetros do bloco, e a nossa altura lá, 0,5 metros, 50 centímetros, ok? Então, as nossas medidas já vieram, nossa somatória já veio para cá. Em uma peça, você vai gastar 0,0105 metros cúbicos de material, ou 105 litros de material, e vai conseguir fazer 9,5 peças por metro cúbico. Como a peça não tem vazios, aqui vai continuar a mesma coisa. Ok? Tranquilo? A forma como eu consigo disponibilizar isso para vocês é via WhatsApp. Essa foi a única ferramenta que eu consegui até agora. Então, tem o link aqui embaixo, é só vocês clicarem. E assim que eu ver aqui, eu já mando a resposta automática e vocês clicam novamente e baixam. Tranquilinho. Ok? Valeu, um abraço. Aqui a gente vai dar uma ideia de como calcular a furação dos blocos. Novamente, eu ressalto que é para quem não sabe, quem já sabe não precisa se preocupar com essa questão.
Mas tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas com relação a isso. Então é para esse pessoal aí. Valeu? Bom, então aqui nesse exemplo nós vamos utilizar uma peça de 50 por 1 metro por 15. Uma peça padrão, 50 por 1 metro por 15 com 6 furos. Ok? Então como é que nós vamos calcular esse negócio? Bom, a furação, o objetivo dela é que ela, quando o tijolo amarrado, feche uma com a outra. Então nós temos que levar em consideração isso. Mas nós temos que levar em consideração também o seguinte, a amarração de canto, onde vão ser feitos os reforços. Então, o nosso ponto de partida, não raro, vai ser o canto. Então, aqui as nossas dimensões, 50 centímetros por 1 metro, e ali 15 centímetros, ok? Então, agora vamos para a furação. Então, nós temos 15 centímetros, independentemente do tamanho do furo que nós vamos escolher, aqui nós vamos usar um furo de 7 centímetros e meio. Então, está aí o nosso cano de 7 centímetros e meio. Então, nós colocamos o cano no centro da peça de canto, da amarração de canto, e vai nos sobrar 3,75 centímetros para cada lado. Então, daqui nós já sabemos que lá no outro lado do tijolo vai ser igual, por causa que ele pode acabar em um canto. Então, nós vamos jogar isso aqui para lá. Então, damos os 3,75, introduzimos o cano de 7 centímetros e meio. Nós sabemos que ali no outro lado, aqui, nesse lado, também vai ter um, porque aqui também pode ser um canto. Então, vamos colocar lá 3,75 e sobe nosso outro tubo. E agora, como são 6, a gente sabe que o próximo é no centro do meio do bloco. No centro desse meio bloco aqui. Então é só a gente pegar a distância daqui a aqui, dividir em 2 e introduzir o cano. Beleza? Então está aqui o nosso terceiro cano, com 7 centímetros e meio. Agora vamos para os nossos cálculos. Então nós temos 3,75 centímetros aqui, 3,75 centímetros aqui, 7,5 aqui, 7,5 aqui, 7,5 aqui, e isso aqui vai nos dar 30 centímetros. Nós sabemos que essa nossa medida aqui é meio bloco, então 50 centímetros. Então, 50 menos os 30 que já estão sendo utilizados, nós vamos ter 20 aqui nesses dois espaços. Dividimos eles por 2, nós sabemos que temos 10 centímetros em cada um desses espaços. Ok? E aqui é o nosso meio bloco. Então, cada vez que nós fizermos a amarração, a furação de um vai coincidir com a furação do outro. E se nós fizermos um canto, também vai coincidir. Então, esse é o princípio da gente, para que a gente consiga calcular essa furação. Beleza? Agora, quanto aos encaixes. Daí é uma coisa que cada um decide, é uma coisa meio que ilimitada na realidade. Cada um vai definir se quer encaixe macho e fêmea em 2 lados, nos 4 lados, se vai querer redondo, se vai querer quadrado, se vai querer uma ranhura diferente. Então isso é uma coisa assim
sem limites na realidade. Então, cada um define conforme melhor lhe aprouver. Ali nós colocamos 6 furos, mas, no caso lá nos sobrou um espaçamento de 10 centímetros entre os dois blocos vãos do centro do bloco ali, e a gente poderia colocar mais tubos, mas daí seria só dividir de acordo com a vontade de cada um, ok? Obedecendo, claro, esse espaçamento. Então, nós não podemos afunilar muito aqui, porque senão nós perdemos a resistência. Então, a gente tem que ter uma distância aqui. Uma distância, no mínimo, igual à parede de canto lá, de fechamento de canto, de reforço de canto de bloco. Fechou? Beleza, então.